Oi, meu nome é Luiz e eu queria mostrar para você um pouquinho sobre como eu lido com a informação que eu recebo pela internet. Um amigo me mandou um vídeo é, com conteúdo político e eu queria que você visse como eu recebi esse vídeo, quais são as coisas que eu pensei, como eu analiso, né, o que está sendo dito aí. Vamos dar uma olhada comigo? Hoje, um dia depois do resultado do primeiro turno das nossas eleições, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa. Há muito tempo atrás, um filósofo chamado Platão dizia uma coisa mais ou menos assim: Duas coisas. A voz dela tá assim porque eu coloquei para falar mais rápido, né, porque o vídeo é longo. E segundo, que é importante você usar referências, usar citações mesmo, quando você está fazendo um diálogo, está tendo uma conversa, onde você tenta convencer alguém, porque isso traz um pouco de credibilidade para você. Ainda que você não seja uma pessoa reconhecida, como ela não é, como eu não sou, isso traz um pouco da credibilidade daquele nome, daquela citação para você. as pessoas comuns discutem coisas. Discutem carro, discutem casa, discutem urna eletrônica. As pessoas inteligentes discutem ideias, ideias, projetos, ideologias. E as pessoas medíocres discutem sobre pessoas, sobre quem é melhor, Lula ou Bolsonaro. É, Duas coisas, de novo. Primeiro, essa citação não é do Platão. Tudo que Platão falou, na verdade, foi escrito por Sócrates. Sócrates trazia, né, como dava crédito para Platão, mas dizendo, ó, Platão disse isso, Platão disse aquilo, então era a interpretação de Sócrates. É, Essa frase aí parece que é da Eleanor Roosevelt, né, que é esposa do presidente Roosevelt dos Estados Unidos do século XIX. É, Outra coisa, eu discordo completamente, absolutamente dessa frase. Ela é desrespeitosa, especialmente no contexto político, porque do ponto de vista de política, a política ela é feita para as pessoas. Então, ter as pessoas como o centro da sua observação, o centro do que é importante para você quando você fala de política é essencial. Tentar desumanizar o discurso político é uma coisa horrível. Você vai sair com uma tecnocracia, pessoas que falam abstratamente e resolvem os problemas de maneira abstrata, não de maneira concreta. Ela não está resolvendo o caso do cara que está ali fora passando fome. Ela está resolvendo um possível problema que alguém que tem fome pode ter. Então você pode, por exemplo, resolver o problema de matar a fome dando dando remédio para emagrecer. Que a pessoa vai perder a fome, mas vai eventualmente morrer. Então, tem que conversar com a pessoa, tem que entender o problema de verdade. Você não pode desumanizar a política. Segundo, do jeito que ela colocou, segundo não, essa é a terceira, desculpa, gente. Do jeito que ela colocou, ela está basicamente dizendo que ou você pensa como ela, ou você é medíocre ou comum. Então, assim, é muito a serviço próprio ela dizer que ela é a inteligente, que vai discutir coisas de maneira inteligente e colocar todo o resto das pessoas que não concordam, que discutem diferente dela, nesse saco de pessoas comuns ou medíocres, né? Falar de pessoa não é medíocre, gente. Falar de pessoa é essencial, especialmente no tema político. Hoje, queria levar vocês a refletir sobre isso. Quem são vocês nesse novo turno das eleições? Vocês são os que vão discutir pessoas, que vão ficar brigando sobre quem é a melhor pessoa, Lula ou Bolsonaro, quem é o mais horroroso, Lula ou Bolsonaro, Lula quem ou falou as Bolsonaro. maiores atrocidades, É porque é Lula ou segundo turno. Bolsonaro. Tem razão. Você é aquela pessoa comum que vai ficar conversando sobre coisas, sobre urna eletrônica, sobre fila da votação, sobre coisas. Gente, o que você está fazendo não está certo. Falar sobre coisas, eu até concordo que pode ser fútil, pode ser desnecessário em várias circunstâncias. Por exemplo, se você está discutindo se o seu celular é melhor que o do seu vizinho, ou se a sua casa tem uma janela 2 centímetros menor do que a sua casa nova, tem a casa 2 centímetros menor que a da casa antiga, enfim. É, Tem assuntos que falam de coisas que são desimportantes mesmo. Mas o contexto é tudo, gente. Quando se fala de urna eletrônica, não se está questionando se a urna eletrônica é bonitinha, se o design dela tá bonitinho.
mesmo quando você fala de design, você pode discutir algo importante, a usabilidade, se é fácil de usar para as pessoas. Mas quando se fala de urna eletrônica, especialmente na discussão que tem acontecido ultimamente, você está falando da sanidade, da saúde do nosso sistema eleitoral. Isso é importantíssimo, tá? É importantíssimo. Eu concordo que é um assunto que tem que ser discutido. Agora, ele não pode ser discutido de maneira a simplesmente criticar o sistema dizendo que ele não funciona, sendo que você tem aí anos e anos e anos de comprovação de que o sistema funciona, tá? Então o sistema eletrônico do Brasil é exemplo no planeta inteiro. E quando você fala de urna, é disso que você está falando. Você não está falando da urna ser bonitinha ou não. Então é importante também. As pessoas que falam de urna não são comuns, elas são pessoas. E olha só, pessoa inteligente fala de tudo também. Não fala só de ideia. Pessoa inteligente fala de gente, fala de coisas. Essa frase é completamente desnecessária, esse pensamento aí. Ou você é a pessoa inteligente que vai discutir sobre projetos. Inteligente sobre como você, ideias. né? Nós temos aí uma Muito oportunidade inteligente única como eu. de escrever um pouquinho do nosso futuro Ela é muito quando a gente inteligente. votar no segundo turno. E eu espero que vocês parem um pouco e pensem em ideias, projetos, que pensem em ideologia, que escolham o que vocês querem, mas que vocês Ótimo. parem para pensar não nas pessoas que estão à frente, Certo, mas sim concordo. nos Concordo projetos, que é nas importante ideias. pensar nas Eu ideias também. não me identifico Pessoas, com a isso é pessoa importante. Bolsonaro. Que, aliás, quem me conhece sabe que eu tenho uma opinião muito ruim a respeito dele. Eu também não me identifico com a pessoa Lula. E quem me conhece sabe que a minha opinião sobre ele também não é nada agradável. Ó, nesse momento você é isentona, porque você não está nem pro lado do Lula, nem pro lado do Bolsonaro. Diferente de mim, eu voto Lula com convicção. Por causa das ideias, por causa das pessoas que ele ajuda, por causa das coisas que ele fez, do histórico que ele tem. E eu não acho que o Lula é perfeito, não. Tá? Eu acho que o Lula tem seus defeitos. Mas eu não vou me colocar aqui como isento. Tá? Eu tenho um lado, sim, que poderia mudar. Se você tiver um argumento válido e justo, eu posso votar em outra pessoa sem problema. Tá? Não sou cabo eleitoral nem voto cativo do Lula, não. E nesse momento eu não estou preocupada com Lula ou Bolsonaro. Nesse momento eu estou preocupada com qual ideologia vai governar o meu país nos próximos 4 anos. Eu não me identifico com muitas coisas a respeito do Bolsonaro, mas eu me identifico com as pautas que ele defende. Eu não me identifico com o Lula e não tem nada no projeto de governo dele e no que ele representa que seja minimamente aceitável para mim. Gente, olha só, o projeto de governo do Lula tem um monte de coisa. Dizer que não tem nada. Mas vamos ver, ela deve fazer uma comparação entre o Bolsonaro e o Lula. Você não vai fazer isso? Não é isso que esse preâmbulo não é para isso? Eu não aceito legalização do aborto. Eu não aceito descriminalização das drogas. Peraí, ela nem falou nada do Bolsonaro. Deixa eu voltar aqui um segundinho. Representa que seja minimamente aceitável para mim. Eu não aceito legalização do aborto. Legalização do aborto. Você não aceita a legalização do aborto. Será que o que será que o Lula pensa da legalização do aborto? Vamos ver. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Certo. Deixa eu ver de novo. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. Parece que o Lula é contra o aborto. Então eu acho que você está meio enganado aí. Eu não aceito descriminalização das drogas. Olha, é o segundo ponto que ela fala que não está no plano de governo. Então vamos olhar quais são as propostas, os pontos do plano de governo do Lula. Vamos dar uma olhada diretamente. E a gente olha e vê, né? Não fica com dúvida. Ó, os pontos do plano de governo do Lula são salário mínimo forte, Bolsa Família, Brasil sem fome, Empreende Brasil, coisa lá de empréstimo para quem quer empreender, Desenrola Brasil, resolver o problema de Serasa, recriar o Ministério da Cultura, Minha Casa Minha Vida,
Brasil sustentável, mais saúde Brasil, que é algo referente ao SUS também, Brasil sustentável, Ministério da Mulher, creche de ensino em tempo integral, Brasil conectado, mais universidade e farmácia popular. Não teve nada, zero, falando de drogas aqui, tá? Nem de aborto, diga-se de passagem. Mas vamos ver de onde ela pode ter tirado essa coisa das drogas. E realmente no plano de governo tem um item lá, o item 34, ele fala: o país precisa de uma nova política sobre drogas, intersetorial e focada na redução de riscos, na prevenção, tratamento e assistência ao usuário. Basicamente ele está tentando lidar como usuário, não o usuário de droga, não como um criminoso, mas como alguém doente. Então ele se entende, através desse plano, que o Lula enxerga que o usuário de droga não devia estar na cadeia, ele devia estar num hospital, devia estar numa clínica, algo assim. E eu acho que faz muito sentido. E hora nenhuma fala de legalização. Inclusive o que eles falam depois, se você olhar nos próximos pontos, é que quer oferecer também treinamento para a polícia e coisas do gênero, tá bom? Então, acho que tá errado. Se você quiser ler o conteúdo completo do plano de governo do Lula, é só escanear esse QR Code aqui que toda a informação está lá. Vamos voltar para o que ela tem a dizer. Eu não aceito governos ditadores como o da Venezuela, eu não aceito algumas ideologias propostas pela esquerda do Lula. Tá, o governo da Venezuela, o Lula, será que já falou alguma coisa sobre esse assunto? Vamos ver. E sempre desejando que a Venezuela seja a mais democrática possível. Sabe? Eu defendo a alternância de poder, não apenas para mim, eu defendo para a Venezuela também, eu defendo para todos os países. Sabe? Eu não tenho presidente insubstituível. Não tem. Não existe isso. Concordo. Então, de novo, é mais um ponto que... Bem, ela citou a Venezuela e o Lula até se posicionou especificamente a respeito da Venezuela. E não, ele quer a alternância de poder lá também. O que mais? Ah, sim, você falou que você não concorda com as pautas da esquerda do Lula. Esse eu não vou nem apresentar dado, mas é só um fato que essa última eleição, essa coligação do Lula é uma das maiores já vistas no Brasil. Ela tem um amplo espectro. Os dois candidatos que foram os principais concorrentes do Lula e do Bolsonaro no primeiro turno, Ciro Gomes e Simone Tebet, os dois se juntaram ao Lula e colocaram no plano de governo do Lula propostas do plano deles. O Ciro é de esquerda, mas a Simone não é. A Simone é do agro, de direita. E tem lá coisas do plano dela que estão no plano de governo do Lula. Esse governo do Lula, ele não vai ser de esquerda, ele vai ser um governo amplo, com certeza com a pauta social forte, porque acho que disso o Lula nem o PT vão abrir mão, mas muito amplo, com coisas que vão abranger vários espectros, uma amplitude grande do espectro político. Tá? Eu não me identifico com esses valores. Eu não me identifico com países governados pela esquerda, onde as igrejas são fechadas. Países governados pela esquerda, onde as igrejas são fechadas. Nesse caso, é bem curioso, que ela está falando de coisas que acontecem em outros países, porque eu acho que acontece mesmo. Tá? Nicarágua, se eu não me engano, tem um caso sério de uma briga com a igreja católica lá. Tá? Só que isso é referente a outros países. Lula foi presidente do Brasil por 8 anos. Nesses 8 anos ele não fechou nenhuma igreja. Não só isso, eu vou mostrar para você o que o Lula fez em relação à igreja nesse período. Vamos ver a posição do Lula em relação a essa coisa de igreja. Sumiu. Aqui. Vamos lá. Liberdade religiosa. Foi uma coisa que o Lula fez. Ele criou uma lei que proíbe que o Estado interfira na criação de novas igrejas. Se um brasileiro se sente insatisfeito com a religião da qual ele participa, ele pode ir lá e criar uma religião que atenda, né, a necessidade, que atenda o rito de relação que essa pessoa tenha com o Deus dele. Está aí, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003. E se você quiser o texto completo, dá uma pausa e pega o QR Code. Mas não foi só isso não, porque essa era ampla, né?
falando especificamente do público evangélico, o Lula promulgou o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Essa é especificamente para os evangélicos, tá? Que essa celebração ela era principalmente feita pelos evangélicos. Eu acho que talvez hoje até seja para todo mundo, mas Lula nunca fechou a igreja e é o contrário. Ele estimula a abertura de igreja para quem sente a necessidade e ele reconhece dias para personalidades religiosas como Jesus. Então, não sei de onde ela tirou essa informação. Se você quiser o dado completo, de novo, é só ir aqui no QR Code e pegar. Vamos ver o que ela diz mais? E identifico com essas pautas que são, a meu ver, incompatíveis com a maneira com que eu fui criada e com aquilo que eu acredito. Agora as pautas, então, hoje, entre Lula e Bolsonaro, tudo que ela falou, pelo eu não menos, sou está nem Lula, rebatido nem aqui. Bolsonaro. Mas entre ser governada pela ideologia do Lula e ser governada pela ideologia do Bolsonaro nos próximos 4 anos, eu voto não teve Bolsonaro, nada, né, porque eu não do estou Lula aqui para discutir que vai apenas contra as coisas que ela pessoas. falou. Eu estou aqui para Não sei discutir do que ela tá ideias. falando até agora. E eu quero que vocês parem para pensar e parem para decidir quem serão falou que tá vocês aqui pra discutir nesses ideias, próximos mas ela não 30 falou dias. quais são as ideias Vocês do serão Bolsonaro. as pessoas Quais são as ideias inteligentes do que vão Bolsonaro? discutir projetos, que vão pensar na acho que agora ela vai falar ideologia dos que vai projetos do governar Bolsonaro, vocês, vamos ver. ou vocês vão ser a massa de manobra que vai falar sobre pessoas e defeitos dessas massa pessoas. De manobra fala sobre Por isso, pessoas pare e defeitos e pense, delas. Tá? Tá bom. Pare e pense quem vocês são. Pare e pense o que vocês querem escrever Certo. nos livros de história para que os nossos netos leiam. Hum. Pare e veja o que você quer deixar de recado para gerações futuras. Será que nós Vamos falar de queremos que as gerações proposta, futuras gente. Vamos lá. vejam nos livros de história que nós elegemos o mandante do maior esquema de corrupção que já foi desvendado no mundo? Eu não vou nem comentar sobre essa questão, porque é notícia velha. Tem anos e anos e anos de história sobre isso daí. O processo do Lula, o Lula foi preso, ele realmente foi preso, ele ficou na cadeia. Mas, resumindo, houve um erro clérico no processo, um erro processual, onde a jurisdição estava errada e a defesa, assim, ó, gente, se a pessoa tem direito à defesa, ela precisa fazer uso desse direito, tá? Ninguém deve ficar preso se a justiça cometeu um erro, qualquer que seja esse erro, tá? E realmente houve um erro, colocaram a jurisdição errada para o processo. Mas além desse erro de jurisdição que permitiu que o Supremo, né, anulasse praticamente todos os processos, além disso, a justiça identificou vícios gravíssimos no processo contra o ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro e o promotor Dallagnol estavam trabalhando juntos para incriminar o Lula. Então era um trabalho em conjunto do juiz, da pessoa que deve ser imparcial, da pessoa que não só deve ser imparcial, o juiz deve privilegiar o réu. Em caso de dúvida, ele deve privilegiar o réu e não pressupor culpa. Tá? E foi isso que aconteceu desde o início do processo. Então o processo foi viciado e hoje em dia caducou, já passou o prazo. Lula não deve nada à justiça, como disse o Bonner. Nada, não deve à justiça. Se você for olhar nos livros de história, você vai ver que ele foi eleito como um homem que não deve nada à justiça. Esse é o fato, tá bom? Será que é isso mesmo que a gente quer? Ter o Lula como presidente, um ex-presidiário que comandou... Só uma curiosidade. Vocês perceberam que ela passou a falar de pessoas, o que segundo a tese que ela mesma apresenta é algo medíocre, ela saiu de inteligente para medíocre assim, ó, num piscar de olhos. O maior esquema de corrupção descoberto do mundo. Será que é isso que a gente está a fim de aceitar? Será que a gente aceita isso de volta? Será que a gente vai dar um aval para que isso aconteça? Ou será que a gente vai dizer não? Não, basta. Eu vou falar. Basta. Eu não gosto da pessoa Bolsonaro. Exatamente, eu não gosto da pessoa Bolsonaro. Eu vou dizer, eu não gosto. Bolsonaro eu não gosto. Mas eu vou dizer por quê. Deixa eu só um último ponto aqui. Olha só. Por que eu não gosto de Bolsonaro? Bolsonaro, ele foi responsável por cerca de 305 mil
mortes durante a pandemia. Mortes que poderiam ter sido evitadas. Essa aqui é a estimativa de excesso de mortalidade. São as pessoas que morreram desnecessariamente durante a pandemia. Especialmente se você é da área médica, dá uma lida nesse artigo. Eu vou colocar aqui, esse aqui é o gráfico só para você ver o absurdo que é, né? A curva de baixo, sabe, pretinha, era o que era esperado. Essa curva vermelha é o que aconteceu de fato por vários fatores, principalmente o descaso do nosso governo com a pandemia, tá bom? Se você é das áreas médicas, dá uma lida, pega esse QR Code, abre o texto, lê o artigo. É uma publicação científica de muito respeito, tá? Feita por pessoas muito competentes. Então, se você gosta de ler informação de qualidade, tá aí um lugar para você ler. Mas vamos terminar aqui. Mas não vou admitir que o meu país seja governado por um corrupto, e eu não vou admitir passar para as gerações que a corrupção pode ser uma coisa aceitável desde que seja contra o Bolsonaro. Será que é isso que vocês querem passar? Será que é isso que vocês querem viver? Contra o Será que é isso que vocês querem deixar? Não existe corrupção contra, só existe corrupção a favor do Bolsonaro hoje em dia. Então para e pensa, e não esquece. Eu vi uma chargezinha que dizia: por raiva da barata, a formiga voltou no inseticida. E morreram todos. Gente, eu devia ter guardado essa última coisa para agora, porque é isso que aconteceu em 2019, né? Por raiva da barata, votaram no inseticida. O inseticida matou 305 mil pessoas durante a pandemia, gente. O inseticida é Bolsonaro. Não votem nesse cara, por favor, tá? É o mestre das fake news. Inclusive, o grilo que não votou em ninguém. Então, isso não seja mesmo. Também o grilo que não votou em ninguém. Não vote porque em branco, se você não se Lula, posicionar vote Lula, de uma maneira ou de outra, tá bom? você vai estar concordando com o que a maioria te levar. Então, pare, não discuta pessoas, pare, discuta ideias e veja qual é a ideia que você quer discutir e qual é a ideia que você quer que governe o nosso país nos próximos. Gente, era isso. Como vocês viram, realmente ela não resistiu, começou a discutir muitas pessoas. Realmente discutir pessoas é importante, tá? Apesar dela achar que é medíocre e ela mesma fazer. Mas, bem, enfim, cada um de nós tem suas próprias contradições. Obrigado, espero que tenha sido útil. Grande abraço.